Bom, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o que acontece quando você não ouve a voz de Deus. Tem um exemplo, eu estava meditando hoje pela manhã, né, em Atos capítulo 27, e ali mostra um exemplo muito claro de coisas que acontecem ainda nos dias atuais, que quando a gente não dá ouvido à voz de Deus, porque Deus avisa, Deus fala várias vezes antes de acontecer alguma coisa, ele avisa, mas quando a gente é insistente, a gente não dá ouvido à palavra dele, então a gente acaba pagando o preço, que muitas vezes é muito alto. Vamos lá, vou abrir aqui em Atos capítulo 27. Esse capítulo tem 44 versículos, só que é muito versículo, né? Eu não vou ler os versículos inteiros, vamos olhar por partes, mas eu já vou dar um contexto aqui, tá? Basicamente, aqui tá narrando sobre Paulo, né? Sobre a história de Paulo. E aqui, basicamente, eles estavam prestes a navegar, a entrar em um navio para navegar, para chegar numa terra onde Paulo queria estar lá, para aproveitar e levar a mensagem do evangelho naquela cidade em específico que Paulo queria estar, naquele lugar, né? Só que aí, nesse navio, iriam ao todo 267 pessoas, 276 pessoas que estavam no navio, tá? E Paulo ali, ele estava preso. Ele era um prisioneiro, tinha outros prisioneiros com ele também, mas ali tinha pessoas de autoridade, né? Ele só estava naquele navio como um prisioneiro, mas tinha lá os marinheiros, os chefes, né? As autoridades lá. E aí, resumindo a história, né? Eles iriam navegar. E aí, eu até fiz uma anotação aqui, que a gente vai ler agora do capítulo, do versículo 9 ao 11, que fala assim: E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, ou seja, Paulo tentava alertar eles, dizendo: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, ou seja, cara, essa navegação vai ser difícil e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Ou seja, antes deles navegarem, Paulo falou assim, cara, ó, essa navegação aí, ela vai ser com muita avaria e muito prejuízo. Cara, vai ser difícil a gente navegar com isso tudo, porque tinha muita carga, enfim, muitas pessoas. E aí ele falou, cara, vai dar ruim, isso aqui vai dar ruim. E nós sabemos que Paulo, né, aqui ele já tinha se convertido, aqui ele já estava sendo usado pelo Espírito Santo, ou seja, era um homem de Deus avisando a tripulação aos os marinheiros ali, né, que, cara, iria dar ruim. Aí fala no versículo 11: Mas o centurião, que é o que? Que é uma figura de autoridade maior ali naquele barco, cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Ou seja, esse centurião, vamos se dizer, é como se fosse o líder ali, né? Ele cria mais no piloto, ou seja, ele confiava mais no piloto. Com certeza era um cara experiente que navegava, já fez várias e várias navegações. E ele falava: Não, eu confio nele aqui que não vai acontecer nada. Ele tá no comando, ó, vai mandar bala e tal, ele não vai deixar acontecer nada. E aí fala que ele cria mais nos homens, né, do que no que Paulo dizia. E aí, tá bom. Eu te pergunto agora, quantas vezes o Espírito Santo, eu até notei aqui, quantas vezes o Espírito Santo nos alerta, seja por meio da palavra, da oração ou de uma pessoa usada por Deus, e nós, confiando em nossa própria experiência,
ignoramos. Assim como os marinheiros, muitas pessoas preferem seguir o vento favorável do momento do que a direção de Deus e acabam entrando em tempestades que poderiam ter sido evitadas. Nessa passagem aqui, fala sobre o naufrágio desse navio, tá? Ou seja, Paulo estava avisando eles, cara, olha, desse jeito aqui vai dar ruim, mas eles confiavam que no tempo, aparentemente, estava bem, estava tranquilo, pô, ia dar para navegar. Eles confiaram nas circunstâncias, eles confiaram nos homens. E Paulo alertando eles. Ou seja, quantas vezes Deus já não te alertou sobre uma coisa que você deveria se atentar, você não se atentou e aí você foi mesmo assim e lá na frente você quebrou a cara. Você teve um prejuízo enorme. Quantas vezes? Isso já aconteceu comigo também. Eu lembro que uma vez, lá atrás, hoje eu tô com 25 anos, mas quando eu estava com meus 17 anos, eu sou do Rio de Janeiro, e eu estava conhecendo uma menina lá do Piauí, mó longe e tal. E aí eu lembro que minha mãe, ela falava, rapaz, tal, olha lá, e não sei o que. Enfim, ela avisava que não ia dar certo. A minha mãe falava isso. E eu, teimoso, na época, enfim, me aventurei nisso. E acabei que eu fui lá para a cidade dela, conheci ela, depois eu voltei aqui pro Rio, papapá. Foi uma história de alguns anos, mas no fim das contas, quebrei a cara nesse relacionamento. E não só minha mãe, mas outras pessoas também já avisavam, né? Tipo, olha, não vai e tal, não sei o quê. E realmente, não é que a pessoa era má e tal, que fez alguma maldade, não. Mas não se encaixava, entendeu? E mesmo assim eu fui teimoso. E eu perdi anos e anos da minha vida naquele relacionamento. Um tempo que eu poderia estar cuidando de mim ou até investindo em uma outra pessoa. Mas eu tive aviso. Naquela época eu não era cristão, eu não era convertido, mas pessoas me avisaram. E é a mesma coisa com você. Quantas pessoas não te avisam de que, cara, olha, toma cuidado por esse caminho aí, olha, eu já vi acontecer isso e aquilo. E mesmo assim, você sabendo do que pode acontecer, ou talvez até mesmo por teimosia, ignorância, que foi o meu caso, acontece o pior. E aí, lá no versículo do 20 ao 26, beleza, eles não criam em Paulo, mas eles foram mesmo assim, e Paulo tinha avisado eles. Aí no versículo 20 ao 26, eu não vou ler tudo porque os versículos são longos e eu fiz algumas anotações aqui, mas fala assim, ó. Mas entre esses versículos, do 20 ao 26, resumindo, tem uma parte que Paulo ele fala assim: mas agora vos exorto a ter bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Pois esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Ou seja, eles estavam aqui, já estava começando a tempestade, o barco já estava meio esquisito, várias vezes, eles já estavam em alto mar. E Paulo vem e fala com eles e diz assim, no versículo 21, ele fala assim, e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, que era o lugar que eles estavam. E assim evitariam este incômodo e esta perda. Ou seja, eles estavam perdendo muitos alimentos, porque assim, o barco, a condição não estava legal, estava muito pesado, eles estavam tendo que jogar comidas fora. E aí eles ficaram vários dias sem comer. E Paulo, ele fala isso, olha, se vocês tivessem me ouvido lá atrás, antes da gente sair daquele lugar lá, se vocês tivessem me ouvido, vocês evitariam esse incômodo, ou seja, esse prejuízo aí que está acontecendo, se vocês tivessem me ouvido, vocês iriam evitar isso. E aí, Paulo, mesmo não, né, mesmo sendo ignorado no início, ele foi e falou assim, olha, mas agora vos admoesto,
a que tenhais bom ânimo. Ou seja, agora eu esqueci a palavra, advirto vocês, não sei se é assim, mas enfim, ele fala, olha, mas agora eu tô falando com vocês, para que vocês tenham bom ânimo. Mas, ó, vocês não quiseram me ouvir, agora tá acontecendo pior, meu irmão, agora aguenta aí, não começa a murmurar, a ficar reclamando, a se lamentar, meu irmão, agora ouve, agora tem bom ânimo. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Ou seja, as pessoas ali tinham 276 pessoas. Ele falou aquilo para encorajar as pessoas a continuar, porque ele já estava no meio do mar. Ia para onde? Falou aquilo para animar essas pessoas e transmitir fé também, de que, olha, fiquem tranquilos que nenhum de vocês vão morrer. Aí, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, que eles iriam para Roma. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, aquelas pessoas ali, elas estavam seguras, Deus tinha revelado para Paulo de que aquelas pessoas não iriam morrer porque Paulo estava ali. Porque aquelas pessoas, fala aqui, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, estavam todos sobre a responsabilidade de Paulo. Ou seja, eles estavam na segurança de Paulo, porque Paulo ali estava sendo usado por Deus. Isso tudo que estava acontecendo ali era Deus movendo as paradas. E já que Paulo ele estava ali, Deus também protegeu aquelas pessoas ali. Entende? Porque Paulo era um instrumento de Deus ali e tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. E Deus falou, olha, eu não vou deixar acontecer nada com essas pessoas. E aí Paulo, vendo que Deus falou isso para ele, ele reforçou isso para essas pessoas. Olha, Deus me falou que nada vai acontecer com vocês. E aí, quantas vezes, no meio da tempestade, no meio da perda, no meio de... Enfim, você não ouviu a voz de Deus. Aí você teve perda, você teve sofrimento. E aí Deus, ele te mostra e fala assim... ou melhor dizendo, Deus, ele te salva. Ainda que você perde, mas ele te livra. Isso já aconteceu com você? Você perde dinheiro, você perdeu não sei o quê, por quê? Porque você não deu ouvido à voz de Deus. Mas mesmo assim, Deus ainda teve misericórdia de você e te salvou. Não deixou o pior. Beleza, aconteceu uma coisa ruim, mas com a sua vida, com o seu ser, ele te poupou. E aqui fala, lição, mesmo em meio à tempestade, Paulo não perdeu a fé. Ou seja, mesmo em meio à tempestade, Paulo ainda encorajava eles. É o nome de fé. Enquanto todos se desesperavam, ele orava. Enquanto todos temiam morrer, porque estavam com medo, ele ouviu a voz de Deus. Deus lhe disse que a promessa seria cumprida e que por causa deles todos seriam salvos. Isso mostra o poder da presença de um justo. Ou seja, a bênção de Deus sobre Paulo alcançou todos ao redor dele. Ou seja, às vezes você está passando por algo, mas por causa de uma pessoa, essa pessoa acabou te ajudando de alguma forma. Aí tu olha para aquela pessoa e tu vê, poxa, é uma pessoa justa, é uma pessoa temente a Deus, e por causa dela não aconteceu o pior comigo. E aí, para terminar, tem os outros versículos. Enfim, aqui... Aí fala, portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. Ou seja, Deus se revelou para ele falou, creia, porque Deus me revelou e vai acontecer exatamente o que ele falou. É fé, é a certeza. E aí, já no final, do versículo 33 ao 36, resumindo, ele fala assim, enquanto amanhecia, Paulo insistia que todos comessem, e todos, tendo se alimentado, sentiram-se animados. Muitos já estavam sem comer, porque já tinha ali cerca de 14 dias que eles estavam ali sem comer e tal, eles não comiam direito, porque tinha que ficar jogando alimento fora, alimento estragava.
Enfim, a tempestade veio e eles ficaram muito mais tempo no mar do que era o planejado. Então, Paulo vem e fala, cara, vocês precisam comer, vocês precisam cuidar da saúde de vocês e tal. Ou seja, Paulo, ele estava sempre ali, ó, ajudando, reforçando a fé e tal, ajudando eles. Lição, mesmo em meio à tempestade, Paulo servia. Ele não ficou murmurando nem se vitimizando. Ele levantou o ânimo dos outros, deu esperança e fé. Ele mostra o verdadeiro caráter de um servo de Deus. Ele é a luz no meio da escuridão. E aí eu te pergunto, no meio da tempestade, você tem sido esse alicerce, talvez, para a sua família? Talvez foi até mesmo alguém que você avisou, aí por causa daquela pessoa ali, vocês estão enfrentando por algo, mas e aí, você fica jogando na cara dela? Aí eu te falei e tal, que não sei o quê. Paulo também avisou, aí, ó, se vocês tivessem me ouvido, mas Paulo não ficou direto ali, ó, em cima deles, martirizando ele, martelando, não. Ele falou aquilo, tá, beleza, estão passando por isso, mas e agora? O que eu posso fazer? Servir. Vamos ajudar ele, vamos se fortalecer juntos aqui. Vocês não me ouviram, vocês deram mole, mas vamos continuar. Aí, no versículo final, 44, diz assim, no final do versículo: E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Ou seja, a promessa de Deus se cumpriu. E mesmo com as tempestades, mesmo eles não ouvindo a voz de Deus, Deus ainda teve misericórdia por causa de Paulo e fez com que todos chegassem à terra salvo. É a mesma coisa que está acontecendo talvez com você. Mesmo que você não tenha ouvido a voz de Deus lá no início, e aí aconteceu um monte de tempestade. Aqui, essa passagem fala sobre que esse navio aqui, ele naufragou, tá? Ou seja, eles tiveram um prejuízo enorme. E é a mesma coisa com você, talvez você está tendo um prejuízo enorme. Mas, mesmo assim, Deus está mantendo você salvo, a tua vida, Ele está te conservando. Talvez não, com certeza, isso é para te mostrar aí, ó, você precisa me ouvir. Sem mim, você vai andar dessa forma. Você quer continuar vivendo assim, andando assim? E aqui, basicamente, o resumo. Quando obedecemos a Deus, Ele nos livra das tempestades, ou seja, se eles tivessem ouvido a voz de Deus lá atrás, eles teriam se livrado dessa tempestade. Quando erramos e não ouvimos, Ele ainda é misericordioso para nos salvar, ou seja, ele ainda dá chance para que você possa se arrepender e voltar para ouvir a Ele. E quando mantemos a fé no meio do caos, Ele nos usa para salvar outros. Ou seja, ainda no meio da tempestade, Ele vai te usar para animar as outras pessoas que estão no mesmo barco que você. Você chamou a galera, deu ruim, mas agora você tem que ser instrumento para fortalecer a pessoa. Entende? Basicamente, essa era a passagem que eu queria mostrar. Eu estava meditando nessa passagem de hoje. Eu falei, caraca, isso aqui é muito incrível e tal. Eu tô fazendo esse vídeo aqui. Muito forte. E aqui vemos a importância da gente ouvir a voz do Senhor. Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá? Compartilha, se inscreva no canal. Ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas. E se você deseja fortalecer a tua fé, se você quer vencer as aflições, as tempestades, como nesse navio, se você quer ter essa fé igual a de Paulo, eu gravei uma aula, vou deixar aqui embaixo para que você possa assistir. É uma aula gratuita que vai te ensinar como você vencer as aflições da vida através da fé, tá? Até a próxima.